discussão do gênero neutro. Não é que tem gente que eu sou contra. Eu acho uma bizarrice do cacete. Eu tenho certeza. Por isso que eu estou te provocando, é minha vez. Eu já não acho. Nossa, Em pra mim vez isso é de eu engenharia falar- social da pior espécie. Não, por que eu não posso falar, gente, ao invés de falar... Por que eu não posso falar pessoas? Pode falar o que você quiser, você não pode obrigar os outros a falar do jeito que você quer que eles Ninguém está falem. obrigando ninguém. Perfeito, Mas, então continue assim. mas Tá um pouco, tem um Não pouco de tá. movimento nisso daí. Não Ô, está obrigando. Lília, O que eu as tô- pessoas tá querendo, cada vez mais o pessoal quer obrigar as pessoas no mundo. Não, O essa não, autoritarismo está em alta no mundo essa inteiro. não A é a minha sociedade... posição. Qual é a minha posição? Tá. Assim como eu quero desmontar aquela tela que a gente viu, eu quero desmontar os termos da nossa língua. Entendi. É isso que eu quero. Vamos lá. Eu quero desmontar a nossa arquitetura. A gente naturalizou que tem elevador de serviço e elevador social. Elevador, os engenheiros sabem, é a peça mais cara na arquitetura. E a gente sabe que elevador de serviço A e gente elevador descobriu isso social... recentemente. E a gente sabe que elevador de serviço e elevador social não tem nada disso que está no nome. Tanto não tem que agora os prédios são obrigados, já faz um tempo, obrigados a ter aquela placa lá. É proibido discriminar por raça, gênero. Eu perguntaria para vocês, eu vou criar uma regra se as pessoas não tiverem o interesse de burlar? Eu vou criar uma regra aqui, vocês vão criar uma regra para o Flow. Nenhum entrevistado pode subir na mesa e ficar de joelhos na mesa. Por que Eu só que eu não vou- faria isso se alguém tivesse feito isso ou tivesse algum movimento para que isso Desejo de acontecesse. E Então, que se tem fosse... exatamente. E se eu achasse isso ruim? Então, se tem uma placa na frente do elevador, isso quer dizer o quê? Que tem coisas que acontecendo para que ela existem exista. pessoas Que que discrimina. discriminam. É. Isso é o Brasil. Elevador de serviço não é elevador de serviço. É elevador de discriminar. Qual é o meu papel? É falar. É tornar incômodo. Por que o banheiro de empregada tem que ter o assento de privada por cima do chuveiro? Eu tenho um aluno que fez uma tese sobre isso. Não é racional, porque ele prova lá como tem espaço, mas é a mesma arquitetura da Casa Grande Senzala, gente. É a mesma. Então, qual é o meu papel aqui? Não quero dizer para você, vai por aí, vai por lá. Mas eu vou te dizer, olha, impressionante, a nossa arquitetura continua reproduzindo Casa Grande Senzala. Essa é a minha questão, Monark. Tá, claro. Mas é que o pronome Claro, neutro é claro. diferente. Mas você pode falar assim, ô, você tá branco demais, hein, cara, tá bem? Tem coisas, mas tudo bem, foda-se. Mas a questão... Até perdi o que eu ia falar. O que eu tava falando? Que todas. Então, essa questão não tem nada a ver com, por exemplo, esse negócio tipo, não existe um gênero neutro de verdade, não existe uma pessoa neutra. Tipo, Você concorda que tem opções, que tem uma diferença entre sexo e gênero? Você concorda que a nossa história é totalmente contada a partir das pessoas heteronormativas? Você concorda que o mundo é todo feito determinando qual é a opção de gênero que você deve ter e qual a opção de gênero que você não deve ter? é que, tipo, existem dois gêneros. Tipo, Não, existem dois sexos. quais são todos os gêneros possíveis? Uau, você tem várias opções que não são opções dadas pela bipolaridade de homem e mulher. Quais são elas? Fala umas duas aí. Bom, vamos falar das pessoas que gostam, homens que gostam de homens, mulheres que gostam de mulheres. Mas isso é sexualidade ou é gênero? É gênero. E homens. Eu falei Não é que sexo sexualidade? tem. Não, o sexo é dado pela biologia, certo? Como você nasce. O gênero é uma construção cultural e humana e histórica. Ou, tipo, homem e mulher é uma construção cultural, eles não existem... biológica. É o sexo. Tá. Gênero é que é a construção cultural. E o que é um gênero? Não, tipo, eu consigo pensar em tipo, gêneros aqui, se eu fosse pensar em alguns. Tem o gênero masculino, o gênero feminino. Não, o sexo feminino e o sexo E o que é masculino. qual que é o... É a agenda das populações LGBTQI+. Qual que é o gênero? Então fala qual que são os gêneros. Você Os gêneros é LGBTQIA+. Gênero lésbico é um gênero. Gay é um gênero. É um gênero. É uma opção de gênero. É uma opção de gênero. É uma identidade de gênero. Mas também é uma opção sexual. Não estou falando que é sexo, mas é uma opção É sexual. uma opção sexual. Não é opção. Quer dizer, não é opção, na É uma verdade. opção. É uma opção. Você tem opção e É que a você pessoa, tem... ela nasce gay, tipo, eu acho. Ela pode nascer e ela pode se construir. Não tem problema. Essa não é uma questão para mim. O que eu defendo é que esses termos são pautados numa sociedade que só se pensa como heteronormativa.
Tá. Homem e mulher. Só se pensa assim, mulher veste rosa, homem veste azul. Isso é uma violência também. E o que a gente está construindo, o que as novas gerações estão fazendo? Poxa vida, banheiro neutro. Quantas pessoas, O famoso banheiro unissex. por exemplo, quantas mulheres, né, homens que optaram por, que são mulheres, na verdade, sofreram violência nos banheiros masculinos? Quantas foram estupradas em banheiros masculinos? E que não tinham opção de ir para um banheiro feminino também. O banheiro neutro é um avanço da civilização. Olha, se tem um banheiro unissex é mais prático, né? Porque qualquer um pode usar, se não tá... Eu acho. Não tá um espaço fechado sem ninguém usar só porque não tem um sexo destinado, tá ligado? E ajudaria a acabar com as filas dos banheiros femininos também. Também. Ajudaria. Ajudaria muito. É a Exatamente. questão pragmática, como diz o Mano. Não, nesse sentido, sim. Cara, não tenho nenhum problema com isso. Eu só acho que fazer construções da língua para a gente adequar o gênero neutro, que é uma construção social, como você mesmo disse, eu acho que é um desperdício de energia incrível. Não vai dar certo, porque as línguas não mudam dessa forma, não é de cima para baixo. Para você, é um desperdício. Tá, para mim. Chama alguém aqui da comunidade LGBTQI+, e pergunta se é um desperdício. Que é o problema da gente, é que a gente sempre fala assim, é o famoso Narciso acha feio que não é espelho, né? A gente está voltando aqui ao que é antropologia. É você entender a lógica do outro e não achar que ela não é importante, que ela não faz diferença. Eu acho que é importante que eles lutem pelos seus... Eles não, nós. Que é a mesma coisa da questão racial. Eu entendi, eu tô falando eles porque a gente tá falando LGBTQ, pô. Mas eu falei, eu acho importante que essas pessoas lutem por aceitação e por transparência, blá, blá, blá. É importante pra caralho. Não sou contra isso, entendeu? Eu só não acho que essas pessoas devem impor à sociedade os seus avanços, que elas considerem avanços, porque não é toda a sociedade que concorda e Cara, ser imposto é ruim, entendeu? todo mundo tem lugar de fala. Mas quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente esquece que algumas pessoas têm mais poder e outras têm menos. Então, o que acontece é que a sociedade heteronormativa é muito maior do que as populações. Elas são minorias. Tudo bem. Então, a gente tem que pensar que vai fazer toda a diferença. O quê? A gente pensar nos termos, a gente politizar os termos e a gente mudar os termos. Eu não quero. Me chama de volta, vai, em 10 anos a gente conversa. Ó, Tudo bem. o Tony... tem mais? Gente... Ela tem que vazar, Jean. Então, só rapidão. O Tony Tornado 6969. Oi, professora, tudo bem? Admiro muito você. Tenho visto muitas pessoas falando sobre preconceito, racismo, machismo e, às vezes, homofobia, esquecendo, assim, de pessoas trans, travesti, grupo mais marginalizado. Por que elas são tão esquecidas e por que não falamos delas se falamos de outras minorias? As trans estão sendo faladas pra caralho hoje em mas dia. olha, as populações trans são as que mais sofrem. São Elas as que sofrem mais sofrem bastante, né? violência, são as que mais morrem no Brasil. O país Você vê o como Brasil a é o gente... que mais mata trans É no o que mundo. mais mata. E para você ver como existe silêncio, e tem toda a razão na questão, no Brasil não existe nenhuma instituição oficial que apure o número de mortes das pessoas trans. Como você não tem nenhuma instituição, você está dizendo o quê? Baita silenciamento, né? Então, eu acho que a pergunta é totalmente correta e ele está provocando o monarca, né? Porque a gente pode ver como não é uma questão de menor importância. São populações que não têm lugar. Eu nunca disse que é de menor importância a questão Mas quando LGBTQ+. você fala, não vai fazer diferença, vai fazer diferença. Eu não acho que Muito vai diferença. fazer um impacto negativo essa luta. Eu acho que vocês criam mais inimigos do que realmente conquistam qualquer bem para a sua população. Vai. Olha o que está dizendo essa pergunta. São pessoas que não têm representação. São pessoas que não têm quem lute por elas. Mas que não é tem quem trocando a fale. língua que vai mudar isso. Não é trocando a língua, já estamos mudando de tema. É Ah, tá. trocando, inclusive, os nossos banheiros. Pequenas coisas. Deus existe nos detalhes. Pequenas coisas movem o mundo, porque é por aí que a diabo gente também. começa. O diabo também mora nos detalhes. Também mora. A gente exclui os dois, tem toda a razão.